E eu queria aproveitar e falar também com vocês sobre o que diz aqui no artigo 16A. No 16A, ele fala o seguinte, ó: os lucros e dividendos relativos a resultados apurados até o ano calendário de 2025, quando a distribuição tenha sido aprovada até 31 de dezembro de 2025 pelo órgão societário competente para tal deliberação, desde que o pagamento, o crédito, o emprego ou a entrega ocorra nos anos calendários de 2026, 2027 e 2028 e observe os termos previstos no ato da aprovação realizada até 31 de dezembro de 2025. Prestem atenção, pessoal. Não vamos ficar conjecturando. Prestem atenção na explicação para que vocês possam entender, tá? Não fique conjecturando ainda. Vamos prestar atenção no raciocínio e na explicação. Então vejam, lucros contábeis apurados e cuja reunião de destinação pelo órgão societário competente para tal deliberação tenha sido feito até 31 de dezembro de 2025, eles poderão ser pagos ao longo de 2026, 2027 e 2028 sem a incidência do imposto de renda retido na fonte. Tá? Sem a incidência do imposto de renda. Ah, professor, mas como é que fica? Eu vou distribuir 49 mil reais todo mês. Pessoal, é fácil pensar isso se você estiver falando de uma empresa que tem 50 mil de lucros. Ele vai distribuir 49, fica um com lucro acumulado, beleza. Mas numa empresa que tem 1 milhão de lucro por mês não, perdão, 1 milhão de lucro no ano, para uma empresa que tem 70, 80 mil de lucros por mês, ela vai ficar com um lucro acumulado eterno e uma hora esse lucro acumulado será tributado, tá? Aí o que é que acontece, pessoal? O que é que acontece? Foram protocoladas aqui ao projeto de lei, até o momento, 47 emendas, tá? Até o momento, 47 emendas foram protocoladas no projeto de lei. Aqui eu gostaria de destacar duas delas, tá? Duas delas. A primeira é a emenda de número 21. Essa emenda de número 21, ela foi protocolada pelo senador Esperidião Amin. Ela é uma emenda que tem sido muito apoiada pela Ordem dos Advogados do Brasil, pelo Conselho Federal da OAB e também pelo Conselho Federal de Contabilidade, na verdade, por quase todo mundo que está trabalhando para a melhoria desse texto, tá? Qual que é a sugestão? É que aquele parágrafo terceiro que a gente leu, ele fique com a seguinte redação: não se sujeitam ao imposto sobre a renda de que trata este artigo quando relativos a resultados apurados até o ano calendário de 2025, independentemente das datas de deliberação ou distribuição. Isso aqui para a gente seria ótimo, tá? Isso aqui para a gente seria ótimo se fosse aprovado. Só que o que é que eu tenho ouvido falar? É que a chance de que isso seja aprovado é pequena, porque uma mudança como essa implicaria o retorno do projeto à Câmara dos Deputados. E o retorno do projeto à Câmara dos Deputados poderia inviabilizar a aprovação dele agora e o ambiente político trabalha para que seja aprovado. Então, esse aqui seria o melhor dos mundos, mas a probabilidade também é menor, que é o tudo ou nada. Se a gente acertar, conseguir que isso seja aprovado, é maravilhoso, mas também, se não for acatado, nós perdemos tudo, né? E alguns de vocês sabem, né? Eu já tinha comentado isso em uma outra live, que no dia 7 de outubro eu fiz de modo individual. Por que eu falo de modo individual, tá, pessoal? Porque eu estou fazendo questão de dizer que isso não foi uma iniciativa do CRC, do Conselho de Contabilidade, porque como não teve tempo hábil de tramitar pelo processo comum do Conselho de Contabilidade, de passar por comissão, que seria o correto, até porque eu não posso emitir opinião simplesmente da minha cabeça em nome do Conselho de Contabilidade, eu não fiz isso pelo Conselho, eu fiz isso da minha própria parte profissional. Eu procurei o senador Isalci Lucas e mandei para ele um texto para uma emenda ao PL 1087, e o senador Isalci, que é contador, ele acatou integralmente a minha sugestão, tá? Esse texto dessa emenda, a emenda de número 30 do para o PL 1087, foi escrita por mim e
protocolada a emenda pelo senador Exalci Lucas, que ela propõe o quê? Lá no parágrafo 3º, a proposta é a seguinte: não se sujeitam ao imposto sobre a renda de que trata este artigo, quando relativos a resultados apurados no ano calendário 2025, os lucros e dividendos cuja distribuição tenha sido aprovada até o fim do prazo previsto para a realização da Assembleia Geral Ordinária referente ao exercício de 2025, nos termos do artigo 132 da Lei 6.404, aplicável a todos os tipos societários e sejam exigíveis conforme a legislação civil ou empresarial, desde que os pagamentos, crédito ou emprego ocorra nos termos originalmente previstos no ato da aprovação. Vamos lá para a justificação. Qual foi a tese que eu levantei aqui? A presente emenda tem por objetivo ajustar o marco temporal. Aqui não era questionar se tem que tributar ou não tem, isso não compete a gente. Minha proposta foi para ajustar o marco temporal sobre a não incidência de lucros e dividendos apurados até o exercício de 2025. O texto atual do PL vincula a isenção à aprovação da distribuição de lucros até 31 de dezembro de 2025, o que na prática cria uma impossibilidade material e jurídica para a maioria dos contribuintes, uma vez que o encerramento contábil do exercício de 2025 e a consequente deliberação sobre a destinação do lucro líquido somente poderá ocorrer no exercício subsequente. Então, nos termos do artigo 132 da Lei 6.404, que serve como referência para prazo de deliberação societária, as empresas devem realizar a Assembleia Geral ou o ato equivalente, para aqueles que não necessitam de Assembleia Geral, nos 4 primeiros meses do exercício seguinte, a fim de examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras e deliberar sobre a destinação dos resultados. Assim, a aprovação da distribuição de lucros referentes ao exercício de 2025 poderá ocorrer legitimamente até 30 de abril de 2026, sem que isso represente qualquer postergação indevida ou planejamento tributário irregular, abusivo, mas apenas o cumprimento de um rito legal e contábil ordinário. A redação oral proposta não restringe a aplicação do dispositivo às sociedades por ações. Por que eu me preocupei em dizer isso? Porque a Lei 6.404 trata em regra das sociedades por ações. Então, a pessoa poderia dizer, pois vai se aplicar só a elas. Não. Essa menção tem caráter meramente referencial de prazo, aplicando-se a todas as pessoas jurídicas, independente do seu tipo societário, limitadas, simples, cooperativas ou demais formas empresariais. Além disso, a presente proposta preserva a coerência entre o direito societário e o direito tributário, evitando a criação de um fato gerador artificial e incompatível com a cronologia natural da apuração contábil, que seria fechar dentro do próprio dezembro, e da deliberação societária. Também garante segurança jurídica na transição do regime de tributação dos dividendos, impedindo que lucros efetivamente apurados sob a legislação anterior venham a ser tributados em razão de um prazo inexequível. Trata-se, portanto, de ajuste técnico de segurança jurídica que não amplia benefícios, mas apenas adequa o dispositivo à realidade das práticas empresariais e das normas contábeis e civis vigentes, assegurando a correta delimitação temporal da incidência do imposto de renda sobre lucros e dividendos. Então, vejam, essa é a proposta de emenda que foi protocolada pelo senador Exalci. O que é que nós temos que fazer agora? Aguardar. Aguardar para ver se essa emenda será incluída como emenda de redação ao texto ou não. Você pode se perguntar, professor, e as obrigações acessórias? Vai ser criada uma obrigação acessória nova para poder informar essa destinação? Qual vai ser o código da Receita? Pessoal, não necessita de uma obrigação acessória nova. Nós já temos a REINF, onde nós informamos as informações de distribuição de lucro pelo seu pagamento. O código da Receita 0561, que existe já há bastante tempo, ele inclusive já é recomendado para situações como essa, tá? Já é recomendado para situações como essa de pagamentos a pessoas físicas, inclusive dividendos, tá? Então, nós já temos a REINF plenamente adaptada. Só que eu preciso discutir um pouco com vocês sobre a lógica da distribuição de lucros, né? Primeira coisa,
A gente precisa determinar o que é que de fato é lucro do ponto de vista contábil. E aí eu gosto muito da definição do professor Reinaldo Guerreiro, que diz assim, ó: lucro é o resíduo derivado do confronto entre a receita realizada e o custo consumido. Então, lucro é o que sobra quando eu confronto receita realizada, com o custo, aqui custo como gênero, né, tendo os custos de mercadoria e as despesas como espécies, o custo efetivamente consumido. Quando eu confronto receita com custos, o que sobra é o lucro. O que é a boa prática contábil? O que a boa prática contábil nos orienta? O seguinte tripé. Para que eu possa fazer distribuição de lucros, primeiro eu preciso apurar o resultado. Então, eu vou fazer a apuração do resultado, debitando ou creditando a conta de apuração do resultado do exercício e debitando ou creditando lucros ou prejuízos acumulados. Feita a devida apuração do resultado, eu vou fazer o provisionamento da distribuição. Debito lucros acumulados, credito lucros a distribuir, que vai aparecer no nosso passivo. Depois, eu baixo esses lucros a distribuir contra o pagamento, debitando lucros a distribuir e creditando bancos. Aqui, pessoal, recomenda-se que seja uma transferência diretamente para a conta nominal do sócio, com toda a preservação daquilo que é uma boa prática, tá?